a Energia que Fala. Energia que Fala é um programa que nasceu com a missão de incentivar as pessoas através de histórias reais. Hoje, vamos ter uma convidada muito especial, mas antes eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, Paulista Gás Delivery. Paulista Gás é muito mais do que a entrega de gás. Ela se importa com conexões, ela valoriza jornadas, histórias reais, histórias que fizeram transformações na vida de pessoas. Então, aqui esse espaço, o microfone é meu, é seu, é nosso, para compartilhar histórias diferentes, histórias que impulsionam a gente a se inspirar para transformar as nossas vidas. Muito bem-vinda, Simone Barros. Ela é cabeleireira, maquiadora, especialista em visagismo e é uma referência Bela Spa. Bem-vinda. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco para a gente da sua trajetória e compartilhava com a gente assim, o que é o visagismo, né? O que é essa palavra diferente, né? Visagismo, mas que pode transformar o poder individual de cada um quando a gente se olha no espelho e se identifica. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Simone Barros, eu trabalho com visagismo e coloração pessoal, consultoria completa, e atualmente eu estou no Bela Salão Spa, fazendo esse trabalho de redescobertas, né? Porque na verdade é um reencontro no espelho. Nós passamos por mudanças, diversas mudanças no nosso decorrer da vida. Tem vários fatores, né? Saímos da adolescência para juventude, da juventude tem a maternidade em alguns casos, né? Que isso vai transformando nossas fases. E cada fase você é um ser, né? E é isso que o visagismo ajuda, né? A conectar você com cada fase, com cada momento da sua vida. E o que é o visagismo? Que todo mundo ouve falar essa palavra, mas não sabe realmente a fundo o que é. O visagismo, na verdade, se trata do estudo do rosto, né? São estudos de linhas, formas, feições, e cada feição tem um significado. Cada terço do nosso rosto expressa algo, né? Nossa testa tem o intelecto, nossos olhos são as nossas emoções, o nosso nariz, né, a parte desse terço do nariz representa nossas ações, como a gente caminha pela vida. A nossa boca é a nossa comunicação, de como que a gente se expressa, e o nosso queixo é a nossa vontade, como que a gente atua nessa vontade. E aí nessa análise, né, nessa consultoria que eu faço, eu revelo para o cliente essas informações riquíssimas, né, e os seus temperamentos, né, que cada região, né, expressa de temperamentos, porque nós temos 4 temperamentos no visagismo, baseado nos estudos de Hipócrates: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, o visagismo ele é muito mais do que um corte de cabelo. Muito mais. E assim, a gente quando olha para o rosto da pessoa, a gente vai direto nos olhos, é isso ou não? O que mais chama atenção numa pessoa são os olhos, e esses olhos representam alguma coisa, a sobrancelha. Fala mais sobre tudo isso. Que assim, mata como a curiosidade. Né? Então, o nosso ponto focal, na verdade, é a nossa boca. Boca? Isso. Existe uma curva chamada curva de Fibonacci, né, que ela se enquadra perfeitamente no retângulo áureo. Toda imagem que você coloca nesse retângulo, o nosso olho percorre fazendo uma curva que para na boca. Então, por isso que é interessante também, dentro do visagismo, a gente fala muito sobre a questão do sorriso, como que esses dentes estão, se estão desgastados ou não, porque a pessoa perde a confiança em projetar a fala, né? A pessoa, quando vai falar, vai sorrir e botar a mão na frente, porque os dentes não estão legais. Então, a estética começa daí. É tanto que se você for elaborar uma imagem de cabelo, de maquiagem, for reconstruir essa imagem, se a boca não estiver legal, o primeiro passo é consultoria da boca. Encaminhar ela para um dentista para refazer, né? Por isso que hoje em dia tem a tecnologia da reconstrução dentária, né? E tudo isso envolve o visagismo também.
Perfeito, quer O dizer, formato dos dentes, o formato isso do tudo dá sorriso. muito segurança para a pessoa se posicionar em todos os ambientes, no profissional, o amoroso, é um poder, né, da pessoa se É olhar no porque espelho e se reconhecer, é isso? isso é o nosso cartão de visita, é o que? O sorriso. O sorriso vai comunicar se você está feliz, se você está contente, né? Quando você vai receber alguém que está com um familiar, você faz o que primeiramente? Oi, fulano, tudo bom? E sorri, né? Então é muito importante esse sorriso estar em harmonia com você. Esse processo de visagismo é como se fosse, vamos dizer assim, terapia com seu cliente. Você precisa entender, vamos dizer assim, a essência dele, o que ele deseja para si. E às vezes a pessoa quer até um cabelo diferente, mas não se encontra nela mesmo. É, podemos dizer que o visagismo é um tratamento terapêutico? Eu não posso dizer isso porque eu não tenho formação com psicologia, mas eu posso dizer que é terapêutico. Eu não posso dizer que era terapia, né? Mas é bem terapêutico e envolve também questões de psicologia, né? A psicologia em si está inclusa no visagismo, porque o Philip, né, que é o meu mentor, ele se baseou no Carl Jung, né, que fala das simbologias, tanto que fala também sobre formatos faciais, né? Essas formas, o que elas expressam, o que elas comunicam. Então, tudo está baseado em arquétipos que despertam sensações e emoções no nosso subconsciente, que a gente não sabe, mas às vezes você tem ou uma atração ou uma rejeição por aquela simbologia que você está vendo. É bem incrível. Agora sim, vamos supor, eu nasci com um nariz diferente, que eu não gosto desse nariz, né? Sim. Aí eu vou, faço uma cirurgia, meu nariz fica perfeito, eu me olho no espelho e não consigo me identificar mais como eu, Denise. Isso tem a ver com visagismo ou não? Super tem a ver. Porque assim, você tirou uma parte da sua essência. Como eu falei há pouco tempo atrás, o nosso nariz representa a nossa ação, como a gente caminha pela vida. Se você diminuiu o seu nariz, você diminuiu essa sua ação. Você diminuiu essa sua característica. Então, aí você não se reconhece, porque você... Poxa, o que foi que aconteceu que eu tô paradona, não consigo mais andar, evoluir, não consigo mais seguir em frente. O que está acontecendo? Eu sempre fui tão agitada. E aí a pessoa tem aquele momento de não se reconhecer. Assim como é perigoso também você fazer vários procedimentos, né, em exagero, em demasia, porque, falando da estética em si, o nosso seio é uma clonagem das nossas nádegas. A gente não sabe, né, mas Não. apresentar... Gostei de saber, viu? Pois é, porque assim, antigamente, né, na época lá dos primatas, os homens se apaixonavam e sentiam atração pelo que vê. O homem é muito visual. Então, ia ver de frente, não ia ver de costas. Então, o nosso seio, na verdade, é uma clonagem das nossas nádegas. Enquanto maior, mais sensual fica, né? Mais sexuado fica. Assim também é a nossa boca. A nossa boca também é uma clonagem da nossa vulva. É ligada à nossa parte sexual. Você acredita? Não, tô assim... Tá bad, né? Uhum. E às vezes é por isso que as mulheres também fazem procedimentos, né, na boca, botam muito preenchimento. E aí, quanto maior, mais sexualizada fica, né? Mais sensual fica. Se você bota um gloss que fica melecado, também remete a essa, né, a essa conotação sexual, né? Por isso que às vezes a mulher que trabalha, vamos lá, um consultório, né, com vários homens, né? Às vezes ela se sexualiza sem saber, né? Porque o padrão de mulher é o quê? Peitão, é bocão, é bundão, né? Mas tudo tem que ser na medida e de acordo com o que você quer comunicar. E tá tudo bem se você quiser comunicar a sexualidade. Tá tudo bem. Se você quiser comunicar isso, sensualidade, tudo certo. Sensualidade. Mas, se você não quiser, cuidado. Porque você pode estar comunicando que não tá sabendo porque tá na moda, né? Tá todo mundo lá com aquela bocona, super gloss, com gloss, né? Ou então vermelho, né? Vermelho também desperta muito esse arquétipo no público masculino. E às vezes a pessoa sofre assédio ali da turma, né? De trabalho e não sabe por que é. Às vezes é você que está comunicando
né, que tá ali na sedução. Aí o homem, pro homem, ele só olha, ele não entende. E aí ele acha que você tá dando uma porta de abertura. Uhum. Não estou dizendo que o homem tem o direito Não, de de fazer jeito isso, nenhum, longe né? disso. Mas a gente tem que estar atenta ao que a gente está comunicando. Né? Às Perfeito. vezes vai trabalhar com babyliss, que é muito bonito, né? Uhum. Mas o babyliss são ondas que também passam sensualidade. Aí, de repente, você tá lá com o cabelão solto, aí passa a mão assim na cabeça, ajeita o cabelo espontaneamente, aí o homem acha que você está comunicando, que você está dando uma abertura para que ele se aproxime. E a gente passa essa imagem sem perceber. E aí acontece essa questão de assédios, né? Uhum. Que às vezes a mulher não sabe porque, pra mim eu não fiz nada. E realmente não fez. E não fez, né? Não fiz Mas nada. isso tá ligado ao arquétipo. Então, assim, se você quer, principalmente para as mulheres que trabalham com essa questão de público masculino, evitar, né, esse tipo de cabelo, manter o cabelo mais alinhado, que passa mais rigidez um pouco, passa de pessoa mais alinhada, mais determinada, ou fazer um rabo de cavalo, né, porque mostra que a pessoa está ali compromissada, que ela está ali focada no objetivo dela, que é o trabalho. como é, assim, vamos dizer assim, detalhes, né? A gente não imagina que pode despertar no outro. Exato. E essa questão de reconhecimento, né? Às vezes a pessoa não quer passar essa imagem, mas ela se sente bem assim. Tá tudo bem. Como que ela pode, existe essa possibilidade dela estar nesse formato e não passar isso ou não? Como me diz assim? Não existe. Não dá, sabe por quê? Porque a nossa imagem fala antes da gente abrir a boca. Entendi. Quando você entra no local, você é julgada ali nos primeiros 3 segundos. Verdade. Entendeu? A pessoa vai te olhar e ela vai te julgar. E o que você tá ali vestido é o que você tá comunicando. Como que você tá facial, como tá a sua maquiagem, tá leve, tá pesada? Como tá o seu cabelo, tá solto, tá preso? Como que você tá vestida? De repente tá com a roupa mais justa? Ou tá com a roupa mais, né, classuda? Então, na verdade, o visagismo é o conjunto. É um conjunto. Do que você, do cabelo aos pés. Do que você se veste, que você se maqueia, como você mantém o seu corte, enfim. É a consultoria completa, né? Eu faço lá a análise facial do visagismo, explicando essa teoria, né? Para o cliente ter esse conhecimento do que ele pode comunicar e do que ele pode amenizar, né? De repente, se for uma imagem muito dura, né? Se ele está se apresentando muito fechado, como a gente pode flexibilizar para que ele fique mais acessível. Por exemplo, se ele trabalhar com o público, né, como esse público pode acessar mais ele. E a coloração pessoal é o guia para saber as cores que favorecem, o que fica melhor com sua harmonia natural. E o visagismo também dá as linhas de corte, né? Que são linhas retas, estáveis, são linhas inclinadas, linhas curvas passam mais suavidade, linhas inclinadas passam mais dinamismo, essas linhas retas estáveis passam mais determinação, mais força. Então, ele que vai escolher, por isso que o visagismo cria imagens personalizadas, porque não é uma receita de bolo. Cada pessoa quer expressar algo diferente, quer comunicar algo diferente que está na sua essência. Então, antes da pessoa ir para o visagismo, ela precisa se reconhecer, se autoconhecer, saber realmente o que ela tem dentro da sua essência, é isso? Na verdade, o visagismo vai te ajudar a saber... A redescobrir. Então, vamos dizer que é uma terapia. Porque hoje a gente vai para a terapia para se autoconhecer, né? É isso. Então, vamos dizer que o visagismo faz parte desse autoconhecimento. Total. E a partir do momento que você tem essa consciência, a gente pode dizer que a gente começa a ser mais seguro? Totalmente. Eu comecei o visagismo por mim, né? Eu tinha um visual totalmente diferente desse, eu sou muito camaleoa. Mas quando eu acessei essas informações, esse campo extenso de informação, eu comecei a aplicar em mim. E acredite, na academia, eu com o cabelo preso, mas as pessoas me olham e dizem assim, Simone, tu tá tão diferente, tu tá tão bonita, teu olho tá brilhando.
É porque realmente a gente fica muito feliz em se redescobrir, né? Com esse redescobrimento. E automaticamente a confiança vem junto. Quando você está bem com você, quando você Sim. se reconhece no espelho, quando você diz assim, essa sou eu, a confiança está ali também, a autoestima, né? A sua energia vai lá para Sim. cima. Então tá tudo interligado, é o visual, é como você está se sentindo, né? Você está se sentindo conectada. É Sim. isso. E aí você consegue se conectar de com dentro todos. para fora, Uhum. entendeu? É a sua imagem que você externa. Então tá tudo interligado. Se você tá bem, tudo ao seu redor começa Sim. a ficar bem também e a energia contagia. É incrível, é incrível. Eu tô apaixonada. Você tem algum caso para contar pra gente, assim, alguma história? Você não precisa citar nomes, é claro, não vamos citar nomes. Mas, assim, que você viu que foi impactante na história daquela, ou naquele relacionamento, ou no desenvolvimento profissional da pessoa? Tem uma história que uma mulher, né, foi querer mudar o visual, ela tinha um cabelão, né, aquela mulher Cada vez que você fala em cabelão, eu fico pensando, meu Deus do céu. Tenho que mudar, tenho que fazer uma consultoria. Eu fico com medo dela. Será que ela vai querer cortar os meus cabelos? Não, mas é tudo assim, muito consensual, é tudo muito no seu momento. Certo. Tá? Nada é regra, nada é impositivo, nada é uma questão de tem que ser assim, não é isso. É você descobrir e você querer passar por aquela mudança, né? Nada é imposição. Mas no caso, ela queria, né, fazer essa mudança de visual e ela estava se achando muito pesada, o cabelo estava pesado, ela estava passando por um processo de crise no casamento e o marido era muito controlador, né? Era muito controlador, inclusive controlava o que ela ia fazer com o cabelo. E nesse dia ela virou a chave e disse, eu quero fazer essa consultoria e quero mudar o visual. E aí ela cortou o cabelo, né? Quando ela chegou em casa, ele, você ficou louca? Chamou a mulher de louca. Você cortou o cabelo desse tamanho? Pelo amor de Deus, eu detestei. E isso, o cara era um empresário, né? Tipo, tinha várias reuniões, tinha vários coquetéis, né? E nunca tinha convidado para nenhum, né? E aí, passou a semana lá sem falar com ela. E depois ela continuou vivendo, né? Começou a praticar atividade física. Tipo assim, virou uma chave nela ali que ela tinha que se cuidar. E ela começou e quando foi uns 15 dias depois, ele a convidou para ir para um coquetel com ele. E aí o casamento... Me repito aí. O casamento dessa mulher mudou da água para o vinho e ele começou a admirá-la. Passou a admirá-la. Eu acho que ela estava invisível, porque sempre fazia ali, né, as vontades, os desejos. E depois que ela se impôs, ele despertou que ela era um ser à parte. Perfeito. Que ela era um ser ali que tinha suas escolhas. Exatamente isso que a gente desperta nas pessoas quando a gente tem autoconsciência, assim, daquela confiança, né? E ela não se importou, não foi atrás de briga, ele ficou sem falar com ela. Mas depois, o casamento ressurgiu e ficou super feliz. E então, super bem, graças a Deus. Levando para o lado, vamos dizer assim, terapêutico, né? A pessoa normalmente que é submissa, ela não desperta no outro muito glamour. Né? Eu acho que essa valores, né? Essa segurança que a gente às vezes transmite sobre a gente mesmo desperta no outro, né? A admiração. A admiração. Você falou a palavra certa, tipo admiração. Assim, eu tô com você porque eu gosto da sua companhia e não porque eu preciso de você. Exato. Eu sou um ser individual e nós dois nos unimos, somamos. Mas você não é minha metade da laranja, eu já tô inteira. É impressionante, né? Como a gente fala que são detalhes, né? Total. Mas não são pequenas coisas, são detalhes, mas que te completa, né? Que deixa você inteiro. São ajustes. Ajustes. E isso também, como você falou, é bem terapêutico. Quando você realmente começa a ter domínio de si. Sim. Você sabe o que você pode ser.
você sabe como melhorar, quais caminhos percorrer, o que vai te ajudar a chegar nesse objetivo, né? Querendo ou não, até nossas roupas, né? Os cortes das roupas, sim, comunicam algo, como eu te expliquei agora. E aí você já vai começando a adaptar tudo isso e o que está dentro de você vai saindo para fora e o mundo vai vendo e vai acompanhando. Todo mundo fala, menina, Simone, ela precisava desse start. E quando eu mudei para essa sala também, graças a Deus aconteceu tudo no momento certo. Hoje eu tenho uma sala para realizar essas consultorias. E quando eu comecei lá a organizar o espaço, eu gosto muito de planta, já fui botando umas plantas, já fui botando uma frase lá de impacto na parede. Ou seja, você fez o visagismo na sala. Eu fiz o visagismo na sala. Aí quando o pessoal entra, meu Deus, que sala linda. Representa aquilo que você... O pessoal me vê lá, né? E era isso que eu queria. Tipo, que as pessoas vissem minha identidade lá e o visagismo também, né? E isso tudo influencia também quando as pessoas me veem passando, nossa, Simone tá muito elegante, não sei o quê, e começam a soltar elogios, e isso é bom, porque a gente vê que é isso que a gente quer, consegue transmitir, externar, né? O que tá lá dentro. Simone, vou aproveitar esse momento aqui, meio que uma consulta. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe, quando a gente chega a uma certa idade, né? Por exemplo, eu já passei dos 60, né? E aí fica... Olha aí, não parece. Que bom, né? Parabéns. Mas aí fica aquela questão de você querer sempre se aparecer um pouco mais jovem, né? Tem a questão dos cabelos brancos, que você tem que cobrir, e para ficar mais prático, você vai clareando o cabelo para camuflar. Né? O cabelo curto sempre me remeteu muito, por exemplo, pessoas mais velhas, mais, né, talvez pela seriedade. Sim. Então, eu sempre gostei muito de cabelo comprido, mas hoje, atualmente, eu mantenho o cabelo comprido para passar uma jovialidade. Isso faz sentido ou não? Não. Não vou cortar o cabelo. Fique à vontade, no seu momento. Você ainda vai virar essa chave, mas deixa eu lhe explicar. O cabelo grande, na verdade, ele arremete à dependência de algo. Pode ser emocional, pode ser financeiro, no caso de mulheres, pode ser dependência de alguma coisa que aconteceu lá atrás, na sua adolescência, tipo, remeter à fase que você foi mais jovem, foi mais... Pronto, pelo menos fiquei mais tranquila. Tipo, onde você fez mais sucesso, porque na adolescência faz sentido esse cabelão, porque realmente adolescentes são dependentes dos pais, precisam dos pais para tudo, né? Certo. Mas, na verdade, esse cabelo grande, ele, com um determinado tempo, ele fica pesado, ele pesa no visual. Não precisa cortar o cabelo do tamanho do meu exemplo, né? Mas, tipo assim, tem um determinado tamanho que fica mais adequado, né? E aí, pelo contrário, você vai transmitir mais jovialidade do que você, quando você está com um cabelão muito grande, né? Que remete às senhoras, né? Vou citar aqui, o povo fala muito que quem tem cabelão fica muito Maria Madalena, entendeu? Entendi. Aí, tipo assim, remete àquelas mulheres mais, né? Com mais idade, com mais determinada idade. Então, assim, o cabelo, na verdade, ele funciona como aterramento. Certo. Né? É quando você precisa de segurança em algo. É tanto que quando acontece alguma coisa, você pode notar que a mulher começa a procurar cabelo, porque ela está procurando o chão, procurando algo para se apoiar. Mais um motivo pra gente não se livrar dos cabelos. Mas aí você não precisa... Existe até uma história a força está no cabelo, né? Pois mas o que é ideal é você não precisar desse apoio. O ideal é você estar bem. O ideal é você estar bem consigo mesma. Você não precisa desse apoio. Certo. Quando você é adolescente, você precisa desse apoio. Mas quando você já é uma mulher, você tem que ser livre. E você não corre o risco, por exemplo, você vou no visagismo, vou acreditar, cortar os cabelos e se sentir mais fraca? Não corre se você não se identificar? Eu tô tentando... Corre, mas assim, eu acho pouco provável,
né? Porque como tem a questão do estudo, como você que você quer comunicar, né? Tem as linhas de corte, é como eu disse, não precisa ser rígido, não precisa cortar do tamanho de um cabelo muito curto, você pode começar aos poucos e vendo como você está se sentindo. Não é regra, é como você se vê e como você se sente. Já teve casos de pessoas que foram lá resistentes e você conseguiu, não falo a palavra convencer, não é isso, mas dar subsídios para a pessoa acreditar, né, nessa nova forma, nesse novo poder, essa nova forma de se mostrar, de se identificar? Eu já cheguei a conversar, né, com clientes sobre... E ela disse que não queria diminuir tanto o cabelo, a gente deixou um cabelo médio e ela ficou super satisfeita. E eu vou de acordo com o que a cliente deseja, né? Como eu expliquei, não é uma imposição, eu não vou obrigar a cliente a cortar o cabelo. Se ela se reconhece com esse cabelo, quem sou eu para dizer que não, né? E no mais, eu quero que ela saia satisfeita, eu quero que ela saia feliz. Então, eu não vou fazer... nada contra a vontade. Sim. E tem muita gente também que tem trauma, porque antigamente quem mandava nos cabelos eram os pais, né? Sim. Aí, tipo, já peguei casos de mulheres muito apegadas ao cabelo, porque a mãe normalmente cortava o cabelo bem aqui na boca. Como se fosse uma tigelinha, né? Aí assim. Tadinha, realmente tem trauma, né? Então tem traumas também, acontece isso. E, inclusive, em uma aula, na minha formação, aconteceu justamente esse embate de um aluno com o professor. Porque ela era pegadíssima aos cabelos da cliente, que são grandes, né? Ela achava lindo. Ela dizia, não, professor, não acho que isso tem a ver com o que o senhor acabou de explicar, com dependência de algo. Eu acho lindo, não sei o quê. E ela tem um cabelo bem curtinho, mais curto que o meu, Joãozinho, tá? Aí ele pegou e disse, tem. Aí começou a explicar, argumentou, você é apegada ao cabelo grande por algum motivo, que pode ser na sua infância. A criança ferida, parece. Exato. Aí ela, o senhor tem razão. A minha mãe nunca deixou o teu cabelão. Meu cabelo sempre foi desse tamanho. E ela começou a chorar. Pois é, olha como essa questão... Porque ela trazia a realidade dela, do desejo dela para aquela cliente. Tinha cliente que queria cortar o cabelo e ela não queria cortar o cabelo da cliente. Eu já tive momentos da minha vida que eu cortei o cabelo Joãozinho. Radicalizou. Radicalizei total. Joãozinho mesmo. Aí quando chegou em casa, o marido perguntou se estava... Não, pior não foi nem o marido. Foi pior depois de 9 meses. As 2 vezes que eu cortei o cabelo bem curto, eu estava grávida. E com o desenvolvimento da gravidez, o nariz incha. Sim. Você engorda. Aí tá tudo ali bem exposto, e não né? tinha cabelo para esconder. Então, acho que meu trauma de cabelo comprido pode talvez ser, seja por aí. Pode ser. Mas foi impressionante. Nas minhas 2 gravidez, a vontade de cortar o cabelo foi assim, grande. Foi grande. E cortei muito curto. Aí depois que você teve filho, começou a deixar crescer. Sim. E aí nunca mais deixei cabelo. Foi nas 2 gravidezes que realmente eu tive cabelo bem curto mesmo. Acho que talvez para não ter trabalho, não sei, né? Eu alguma coisa que aí. Sim, que a maternidade você pensou, ai meu Deus, eu não vou ter tempo nem de tomar banho, que dirá de cuidar do cabelo. Exatamente. Aí tirou todo o cabelo. E eu sou bem assim, deu na louca, eu vou lá e faço, não quero ouvir opinião de ninguém para não me arrepender. E eu acho que isso aí foi traumatizante para mim. Mas eu vou repensar. Você teve um impacto, né? Isso. Um impacto grande. E depois você deixou o seu cabelo crescer. Sim. Porque você precisava da ajuda do seu parceiro. Talvez. E aí, assim, agora eu preciso do teu apoio. Entendeu? Aí é isso. Mas tem um significado. Certo. Tem um significado. Ou é um trauma, ou é essa questão do desejo de trazer a jovialidade, que é da época que você fez sucesso na adolescência. Ou é dependência de algo. Ou é emocional, ou você teve alguma carência do pai que vincula com o marido. Tem explicação. Esse desejo. E aí nessa, vamos dizer assim, consulta, você vai investigando até tirar essa vontade, essa essência. Se ela desejar, né? Sim. E aí você reforça nessa aparência o que ela realmente quer transmitir. Exato. Simone, e se por um acaso eu não tivesse esses cabelos compridos, eu tivesse um cabelo curto, bem curtinho,
e eu fosse fazer o visagismo e você falasse para mim, olha, seria interessante você deixar o cabelo um pouco mais comprido e justificar, pontuar por quê. Isso é possível? E como é que essa pessoa que tem o cabelo curto pode fazer? Seria o quê? Colocar uns megas? Exatamente, como é que seria? Exatamente. Depende do que a pessoa quer comunicar, né? Se ela quer comunicar mais sensualidade, ela pode ter um cabelo mediano. Mas o que remete à sensualidade, na verdade, não é o tamanho do cabelo, e sim a forma, né? É as ondas que remetem à sensualidade. É tanto que símbolos sexuais famosos... Agora complicou, além de comprido as ondas. Jesus! Mas pense comigo. Quem foi considerada por muito tempo um símbolo sexual? Marilyn Monroe. Ela tinha o cabelo aonde? Ela no seu comprimento, mas bem ondulado. Entende? Madonna, que foi também um símbolo sexual bem ativo, tinha cabelos curtíssimos e ondulados. Então, assim, tudo muito depende do que você quer expressar. E se ela quiser ter um cabelo mais longo, se realmente ali o formato facial dela, o que valoriza mais ela é um cabelo mais longo, temos o procedimento de mega hair, né? Ela até pode estar aplicando esse mega hair para trazer mais esse comprimento e trabalhar nas linhas de corte que ela quer comunicar, né? Se ela quer comunicar dinamismo, se ela quer comunicar determinação, se ela quer passar suavidade, tudo isso vai depender do que ela quer expressar e nós vamos trabalhar com essas formas, né? Essas técnicas de corte. Aí que tem mais uma pergunta que me veio à mente. Essas pessoas que fazem alguns tipos de tratamento e que ficam com o cabelinho mais ralo, né? Que às vezes tem que cortar ou até raspar. Tudo bem que deve estar em um outro processo talvez de cura mais intenso do que... Né? Mas isso atrapalha. O visagismo pode ajudar? Demais, demais. E aí a gente tem também as perucas, né? De cabelo que a gente pode estar adaptando para essa pessoa que está em tratamento. Tanto que no ICC também tem um apoio. A gente no Bela teve uma ação agora no outubro, né, de fazer cortes solidários para levar para o ICC, para fazerem perucas para essas pacientes que estão passando por esse processo, porque o cabelo é como se fosse a moldura, né, do nosso rosto. Então, para a mulher, isso é bem delicado, né, a questão do cabelo. Então, a gente tem essa outra face do visagismo também, que a gente pode estar, em vez de estar tirando o cabelo, pode estar voltando o cabelo. Eu dou o caminho. Aí ela que escolhe o que ela vai seguir, né? O que ela vai querer acentuar dessa imagem, o que ela vai querer amenizar, né? De acordo com os temperamentos que ela tem. Né? Se ela, os temperamentos sanguíneos. O sanguíneo é uma pessoa que é muito comunicativa, que é muito falante, que é muito enérgica, né? Agitada. E aí, de repente, você tem aspectos coléricos que a gente pode estar trazendo esse equilíbrio, né, para você. Porque sanguíneo também é muito oscilante, né? De repente ele tá aqui, de repente ele tá aqui. Tipo assim, essas energias, às vezes tá muito feliz, às vezes tá muito down. E aí pode trazer esse colérico mais presente para que ele tenha mais determinação, tenha mais foco, tenha mais força, entende? E é isso que o visagismo faz com as pessoas, né? Traz o equilíbrio, tenta equilibrar essas áreas, né? Às vezes é de mais e essa área é de menos, e aí a gente tenta trazer esse equilíbrio. Simone, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, qual é o caminho que você dá, né? Para chegar até você, para pensar nessa possibilidade de colocar para fora essa essência e se olhar no espelho, se reconhecer. Qual seria o caminho para essa pessoa? Eu tenho um Instagram, Simone Barros Visagista. Quem quiser me seguir, sintam-se convidados. Lá eu vou estar soltando mais conteúdo sobre a questão do visagismo, porque todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe realmente a fundo o que é. Então, eu vou estar soltando conteúdos riquíssimos para você começar a compreender do que se trata, né? Porque eu fiz uma campanha lá no salão para os colegas participarem desse momento, né? Com um preço mais acessível para eles. E eles focam muito na coloração pessoal. Sim. Que é um guia de cores também importantíssimo.
para você ter informações de que cores usar, o que ele valoriza, é importante também. Só que o visagismo são informações muito ricas sobre o seu eu, o seu self, né? Certo. Sobre a sua persona. E aí as pessoas não sabem o que é, então elas não têm muito interesse. E eu vou estar soltando lá no Instagram essas informações para que vocês comecem a despertar esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Em buscar esse autoconhecimento, que é tão importante quanto a coloração pessoal. Certo. E um conselho que você daria para as mulheres que estão nos ouvindo para se tornar, assim, claro, procurar corresponder a sua essência com a sua imagem, mas, assim, algumas dicas do dia a dia, você teria alguma coisa, assim, para as pessoas começarem a se identificar, se reconhecer um pouquinho mais? O que você poderia dar aí para os nossos ouvintes, mulheres? A primeira coisa é ser você. Né? Às vezes a gente olha muito o Instagram, hoje em dia é uma ferramenta bacana de trabalho, né? Onde a gente pode expor nosso trabalho, mas também é uma ferramenta perigosa, porque tem a questão do comparativo, né? Sim. De se comparar com a vida daquela blogueira, se comparar com a vida daquele famoso, né? Que parece tudo tão maravilhoso, sim, né? Sim, a gente esquece de que as pessoas postam ali o que querem, sim, né? E que às vezes a realidade nos bastidores não é aquela, sim, entendeu? Então, assim, às vezes almejam esse corpo perfeito, né? É tanto que agora a questão estética subiu muito, né? O número de cirurgias plásticas, né? O número de procedimentos, e é importante você se cuidar, mas você tem que saber o limite, que significa, né? E é uma linha tênue, exatamente. O que você está comunicando com excessos, sim, né? E de repente todo mundo igual. E de repente você quer ali, esses excessos é uma busca, né? De se encontrar. Você está perdido. Você não sabe quem você é. Então, você começa a se fatiar, né? Eu vou fazer a boca daquela ali, eu vou fazer o nariz daquela ali, e de repente não é mais você. Perfeito. Você se perde no caminho. Então, o visagismo é justamente você ter esse reencontro no espelho e você saber estrategicamente o que você vai realçar, né? O que você... Pronto, hoje eu fiz uma consultoria, a menina linda, maravilhosa, não precisava de muita coisa, mas nós descobrimos que ela já ia fazer o preenchimento labial. Esse preenchimento labial vai ser muito bem-vindo para ela, mas nós adicionamos um preenchimento no mento, que ela tem um mento muito projetado para trás. E ela trazendo esse mento um pouco para frente, ela vai saber se impor mais à vontade dela. Então, assim, é uma coisa estratégica, estudada para ela, perfeito, que vai valorizar a imagem dela. E aí me passou uma coisa pela cabeça, talvez se os cirurgiões plásticos, os próprios dermatologistas, dentistas, tivesse essa percepção, talvez não produzissem tantas... Me perdoe, eu vou falar uma palavra, aberrações. Eu pensei nisso também. Eu não falei, mas eu pensei. Porque... Mas de fato, a pessoa vai começando a se mutar, né? Entrar em mutação. E vai ficando irreconhecível. Entendeu? Eu vou citar aqui uma artista que ela é linda, maravilhosa, mas ela já passou por várias cirurgias, que é a Anitta, né? Sim. Atualmente, ela tinha um rosto de força total. Ela tinha um rosto mais angulado, a mandíbula mais angulada, e agora ela passou por um procedimento estético que ela deixou o rosto totalmente ovalado, né? Ela meio que tirou essa angulação de força e tá com um visual totalmente mais suavizado. Se ela quer comunicar aquilo, tá tudo bem, mas as pessoas mesmo, os fãs não se identificaram, tipo assim, a Anitta mudou. E outra, fica a questão também, né? Será que ela se reconhece? O que ela está buscando com tanta cirurgia? Ela está tentando se encontrar, eu acredito. Para quem tem um poder aquisitivo bom, né? Fazer uma cirurgia atrás da outra e vai mudando. Agora, para quem não pode fazer uma e dar errado. Tem casos que é irreversíveis, tá? Sim. Tudo bem que a ciência já evoluiu bastante, mas tem cirurgias que não dá mais para voltar. E, tipo, você tem que ter cuidado, porque procedimentos muito, muito invasivos, né?
irreversíveis também são perigosos, porque se você não se reconhece. Sim. Já pensou se ela, com essa mudança toda, se acorda, se olha no espelho e tem um surto? Porque é daí que acontecem os surtos do nada. Você olha assim, meu Deus, quem sou eu? Né? Cadê aquela pessoa forte que tinha aquela imagem mais forte, né? Mais empoderada? E do nada ela suavizou o rosto ali de uma maneira que tá feio. Não, que ela é linda, né? Belíssima. Mas é algo que pode acontecer. Perfeito. Do nada a pessoa surtar porque mudou totalmente a face, né? E a nossa face é a nossa identidade, é a nossa sede da nossa identidade, é o nosso rosto. É por onde nós somos reconhecidos, é por onde nós somos identificados. Entendeu? Então isso é perigoso. Tome cuidado. Simone, eu agradeço muito a sua presença. Para mim foi ótimo estar contigo. Coisa boa, eu também agradeço. Vou repensar bastante sobre os meus cabelos longos. Vamos fazer a sua consultoria. Vamos fazer a minha consultoria. Aí logo vocês vão saber se ela passou pelo processo. Fiquem ligados. Se eu topei ou não. Porque se tem uma coisa que eu valorizo, é o cabelo. Mas é isso. Mas a gente tem que realmente se adaptar, né? Vai chegando determinada fase que, como eu expliquei, fica pesado. Né? Não convém mais. Não é que é feio. Não vou dizer que seu cabelo é feio. Seu cabelo tá lindo. Sim. Mas pode melhorar. Né? Pois é. Se o que é bom pode ficar melhor. Depois do que ela falou, eu vou ter que fazer, né? Eu tô me sentindo já. Eu também estou me sentindo meio pressionada. Nós estamos. Mas vai dar certo, vamos ver. Sim, foi um prazer imenso, viu? Eu agradeço também o convite. Agradeço poder estar passando um pouco desse conhecimento para o público, seu público tão seleto, né? Obrigada. É uma honra, viu? E eu gostaria aqui, né, de fazer um convite no dia 21 de novembro. Eu faço parte de um grupo Mulheres de Gás, a Rede Mulheres de Gás, e nós vamos estar homenageando o Dia do Empreendedorismo Feminino. E lá no Hotel Luzeiros vamos ter a primeira convenção das Mulheres de Gás. Então faço aqui o convite para você estar lá, nos prestigiando. Vamos ter várias palestras lá e vai ser muito bom. E para você que está em casa e quiser conhecer um pouco mais sobre Mulheres de Gás, também vai ser uma ótima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigada pela audiência, obrigada por todos. Eu que agradeço. Prazer.